Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Adventista de Princesa Isabel, aqui em Americana. E eu estou muito feliz porque você está acompanhando o nosso vídeo aqui e já deixa o seu like se você não fez isso. Se você é um bom cristão, vai dar aquele like para dar aquela fortalecida. É isso aí! Olha só que isso ajuda a espalhar a mensagem. E se você também ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações. Mas Leandro, por que eu tenho que ativar o sininho para receber todas as notificações? Porque talvez você seja inscrito em muitos canais, mas quando você ativa o sininho para ativar as notificações, o YouTube vai lembrar disso. E ele vai lembrar você que tem um novo vídeo aqui do canal do Princesa Isabel. Olha só que legal. E também vamos aproveitar e evangelizar compartilhando esse canal nos seus grupos, nas redes sociais que vocês estão ali frequentando, para os seus amigos e tudo mais. Olha, tem um canal bem bacana ali, tem umas mensagens legais ali que fala de Deus, muito top. Vai lá que você vai gostar. Show de bola? Vamos lá. Hoje o tema é sobre os 3 perdidos. Jesus Cristo foi a pessoa mais incrível que pisou nessa terra. E ele tinha uma leitura incrível das pessoas, e não somente a leitura das pessoas, mas ele também era extremamente assertivo no tipo de pessoas. E nós podemos ver isso através de diversas parábolas que ele deixou, e não somente dessas parábolas, mas eu vou pegar um recorte de 3 parábolas que se encontram no livro de Lucas, capítulo 15. Vocês podem ler o capítulo 15 inteiro. Lá está contando 3 parábolas. Bom, eu vou falar aqui fora de ordem, mas basicamente é a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. Tá? Para quem não lembra, eu vou recordar um trecho, um resumo do resumo sobre o que é cada um. Bom, o que é a dracma perdida? A dracma perdida, na verdade, era uma moeda muito antiga que chamava dracma, tinha um valor muito alto para a época, e aí uma mulher perdeu ela dentro da casa, da própria casa, e ela começou a procurar diligentemente, e até que ela encontra. A alegria dela por ter encontrado uma das moedas que foi perdida foi tão grande que ela chamou o pessoal lá para: gente, vamos comemorar, eu achei a moeda, eu vou conseguir pagar as contas, eu vou pagar o aluguel da minha casa. Basicamente é isso, né? E ela ficou muito feliz porque encontrou a dracma que estava perdida. A outra história é da ovelha que também se perdeu. No caso da ovelha, ela se desgarrou do rebanho, e aí o pastor que estava ali cuidando do rebanho percebeu que estava uma ovelha faltando. O que ele fez foi lá procurar ela. Imagine como que era naquela época você encontrar um animal que estava desgarrado, né? Eu creio que não era uma atividade muito fácil. Mas ele conseguiu achar a ovelha, e aí quando ele achou a ovelha, ele ficou tão feliz que ele falou lá com os outros profissionais ali de pastores de ovelhas, falou: gente, olha só, eu achei a ovelha perdida, vamos se alegrar comigo aqui, porque agora eu consigo colocar ela de volta no rebanho. Bacana, né? E aí nós temos também a história do filho pródigo. O filho pródigo, a maioria das pessoas já conhece, essa é uma história bem batida, mas nessa parábola nós vemos um fazendeiro que ele tinha 2 filhos. E um dos filhos era o mais rebelde, ele pediu a herança dele ainda com o pai em vida, olha só que coisa. E aí ele foi, saiu no mundo, foi torrando dinheiro, fez vários amigos e tal, só que, gente, dinheiro uma hora acaba, ele não investiu em nada e tal, só torrou. E aí ele começou a ficar pobre, aí os amigos foram embora, ele ficou muito pobrezinho, até que chegou um certo momento que ele estava comendo ali a mesma comida dos animais que ele estava ajudando a cuidar, né, de graça em troca de um prato de comida, que não era nem prato de comida, era a própria comida dos porcos ali. E aí ele lembrou do pai dele. E aí ele lembrou de como o pai dele até tratava os servos. Ele falou: poxa, eu quero voltar, porque se meu pai me aceitar como servo, eu sei que vai ser melhor do que como eu tô agora. E quando ele volta, o pai dele o recebe de braços abertos, porque o filho que estava perdido retornou. Que legal, né? Então, dessas 3 histórias, dessa parábola que Jesus contou, nós podemos tirar várias lições. E eu quero contextualizá-las aqui para a gente tirar algumas lições para a nossa vida como cristão. Até mesmo porque eu acredito que em algum momento da nossa vida nós fomos, de certa maneira, ou a dracma perdida, a ovelha perdida ou o filho pródigo. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui que nem sabe, mas pode estar passando por um tipo de situação como essa. Quer ver? Vamos lá, vamos pensar. Vamos falar então primeiro da dracma perdida. A dracma perdida, ela sabia que estava perdida? Não, ela não sabia que estava perdida. Mas alguém sabia que ela estava perdida. E esse alguém procurou ela.
O engraçado da dracma é que muitas pessoas que frequentam a igreja ou então estão em casa assistindo online, elas acham que estão salvas, mas na verdade elas não estão. Você pode achar que você está salvo, mas você não está salvo. Você está perdido, só que você não sabe que você está perdido. Não é você indo para a igreja que vai dizer que você está salvo ou não. Não é o bem que você faz para as pessoas que vai dizer que você está salvo ou não. Não é porque você é um membro de uma igreja, que você é batizado, que vai determinar que você é salvo ou não. Tudo isso são consequências de uma vida cristã, mas não necessariamente você está vivendo um cristianismo na sua vida. E aí você está perdido e não sabe que está perdido. Mas há uma boa notícia. Bom, primeiro de tudo, a dracma, ela nunca vai saber que ela esteve perdida. Ela não sabe que ela estava perdida. Mas Jesus alcança o coração até daqueles que não sabem que estão perdidos. E aí, eu falo para você, busque a Deus. Fale, Senhor, eu não sei se eu estou perdido. Você pode vir me resgatar? Peça isso e Deus vai te ajudar. Agora vamos lá para o outro ponto, que é da ovelha. A ovelha, ela também estava perdida. Mas qual que é a diferença da ovelha que estava perdida em relação à dracma perdida? A ovelha sabia que estava perdida. Mas, Leandro, então qual que é o problema da dracma perdida? Ela não, da ovelha perdida, ela não sabia o caminho de volta. Isso pode acontecer com muitas pessoas que, por diversos problemas da vida, de situações que aconteceu, acabou se afastando dos caminhos de Jesus Cristo, está vivendo um turbilhão e está com a mente tão deturpada com as coisas, está tão cansada da vida que ela sabe que ela está perdida, mas ela não tem forças, ela não consegue voltar. Ela pode estar presa nos vícios, ela pode estar presa em situações psicológicas, em um relacionamento abusivo e não sabe o caminho de volta. Ela não sabe como que ela vai sair daquele problema. Ela não sabe como ela vai sair daquela situação. Ela é uma ovelha perdida. Mas há uma boa notícia. Existe um pastor que ele resgata as ovelhas que estão perdidas. E esse pastor é Jesus Cristo. Então, se você conhece alguém, ou se você é esse alguém que não consegue voltar para o caminho de Jesus, você está perdido, mas não consegue retornar para o caminho de Jesus, pode ter certeza que se você orar nesse exato momento, pedindo o Espírito de Deus, pedindo que Ele esteja com você, Ele vai te resgatar de onde você estiver. Seja numa boca de fumo, seja no momento que você está viciado usando uma droga, ou seja naquele relacionamento abusivo que você está vendo, Ele vai te resgatar, pode ter certeza disso, e Ele vai usar pessoas para fazer isso acontecer. E o último nós temos aqui é o filho pródigo. O filho pródigo, ele sabia que ele estava perdido e ele sabia o caminho de volta. Diferente de todos os outros, ele até volta, mas qual é o maior problema dele? Rejeição. Ele estava indo lá com a ideia de ser servo do seu próprio pai, porque ele sabia que ele tinha rejeitado o próprio caminho. É aquele cristão que rejeita o caminho de Deus e ele vai se quebra no mundo e aí ele está voltando e ele não se sente digno de estar de volta ali congregando com os irmãos, ele não se sente digno de estar ali para falar, olha, eu sou um cristão. Pode ser aquela pessoa que fez muita coisa ruim, machucou muita pessoa lá fora, sabe? Fez coisas que, sabe, até pagou a sua dívida com a sociedade, cometeu diversos crimes e agora se sente indigno de ser chamado de cristão, se sente indigno de uma vez voltar a se batizar e pregar a palavra de Deus para as outras pessoas, mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus vai te receber de braços abertos. Assim como o pai, aquele fazendeiro que recebeu o filho pródigo de braços abertos, ele vai te receber de braços abertos. Todas as 3 histórias têm algo em comum. Eles estavam perdidos. O que elas têm de diferente foi o tipo, a forma como elas se perderam. Uma nem sabia que estava perdida. A outra sabia que estava perdida e não sabia voltar. E o outro sabia que estava perdido e sabia voltar. Outra coisa em comum é que teve agentes no meio. Pessoas inspiradas ali. Uma procurou diligentemente na própria casa até encontrar aquela que estava perdida. Não sabia que estava perdida. A outra tinha um pastor de ovelhas.
e a outra tinha um pai de braços abertos para receber aquele que foi e está retornando. Em todas essas situações, na parábola de Jesus Cristo aqui, nós vemos uma alegria daquele que encontrou aquele que estava perdido. Aquele que estava perdido e foi resgatado, houve festa. Eu tenho certeza que quando você voltar para o caminho de Deus, voltar para o caminho de Jesus Cristo, haverá festa no céu e o seu nome estará no livro da vida. Quero orar por você nesse momento. Senhor, eu não sei qual é a situação dessa pessoa que está ouvindo e vendo esse áudio, esse vídeo, mas eu sei que o Senhor a ama, independente da situação da vida em que ela esteja. Se ela sabe que ela está perdida, ou se ela está perdida e não sabe o caminho de volta, ou sabe o caminho de volta, mas tem medo do que as pessoas vão falar, tem medo da rejeição. O Senhor recebe elas de braços abertos. O Senhor recebe elas de braços abertos. E essa pessoa está orando nesse momento, pedindo que o Senhor a aceite, a recupere ela, tire de onde ela está e leva ela para o seu santo caminho. Tudo, Senhor, eu peço que esteja com ela. Não porque há méritos em nós seres humanos, mas porque aquele que morreu na cruz vive e reina para sempre, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em nome dele eu peço e agradeço. Amém. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.